Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje é sexta-feira, dia 7 de março de 2024. Estamos aqui de volta para continuar a leitura da palavra de Deus e hoje nós vamos ler 2 Samuel, capítulo 20. 2 Samuel, capítulo 20. E aí eu já convido você a abrir sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 20, para que possamos então fazer esta leitura. Acompanhe aí na sua Bíblia. 2 Samuel capítulo 20 diz assim: a rebelião de Seba contra Davi. Isso aqui é a continuidade do que houve lá no capítulo anterior. O Absalão morreu, Davi recebeu a notícia, ficou muito tocado, muito triste pela morte do seu filho. E aí agora ele está de volta, o povo de Israel está trazendo ele de volta aliás, o povo de Judá primeiro, para voltar ao reino. E aí surge um conflito entre o povo de Israel e o povo de Judá. Porque os israelitas o povo de Judá tomou a frente da recondução do rei e o povo de Israel das outras tribos, ficou enciumado. Versículo 1. Também estava lá um desordeiro chamado Seba, filho de Bicri, de Benjamim. Ele tocou a trombeta e gritou: não temos parte alguma com Davi, nenhuma herança com o filho de Jessé. Para casa todos, ó Israel. Esse tal de Seba, filho do Bicri, da tribo de Benjamim, que era a tribo de Saul, agora tenta aproveitar a ocasião que o povo de Israel está nesse conflito com o povo de Judá, porque o povo de Judá tomou a dianteira aí para reconduzir o rei, e ele tenta implementar a própria rebelião e estabelecer um outro reino aí sobre Israel. Então todos os de Israel abandonaram Davi para seguir Seba, filho de Bicri. É incrível isso, como rapidamente o povo muda de ideia. Basta aparecer um falastrão aí, aproveitador, com pose de líder, e o povo já vai atrás. Mas os de Judá permaneceram com seu rei e o acompanharam desde o Jordão até Jerusalém. Então agora há essa situação aí. O povo de Judá está com Davi, reconduzindo ele para Jerusalém, e o povo de Israel aí seguindo o tal do Seba. Quando Davi voltou ao palácio em Jerusalém, mandou confinar numa casa sob guarda as 10 concubinas que tinha deixado tomando conta do palácio. Ele as sustentou, mas nunca mais as possuiu. Ficaram confinadas, vivendo como viúvas até a morte. Essas 10 mulheres foram aquelas que eram concubinas de Davi, com as quais o seu filho Absalão havia se deitado. E o rei disse a Amasa: convoque os homens de Judá e dentro de 3 dias apresente-se aqui com eles. Mas Amasa levou mais tempo para convocar Judá do que o prazo estabelecido pelo rei. O Amasa aí Davi está meio que tentando colocar o Amasa, primo do Joabe, como comandante do exército, e não está dando muito certo. O Amasa tem um prazo de 3 dias para convocar o exército, mas ele não consegue cumprir a missão. Disse então Davi a Abisai: agora Seba, filho de Bicri, será pior para nós do que Absalão. Chame os meus soldados e persiga-o, antes que ele encontre alguma cidade fortificada, e depois nos arranque os olhos. Assim os soldados de Joabe, os queretitas, os peletitas e todos os guerreiros saíram de Jerusalém para perseguir Seba, filho de Bicri, aí sob a liderança do Abisai. O Abisai era irmão do Joabe. Davi está chateado com o Joabe, que matou o Absalão, que antes era o comandante do exército. Quando estavam junto à grande rocha de Gibeon, Amasa encontrou-se com eles. Joabe vestia um traje militar e tinha um cinto com um punhal na bainha. Ao aproximar-se de Amasa, deixou cair a adaga.
Como vai, meu irmão? Disse Joabe, pegando Amasa pela barba com a mão direita para beijá-lo. E Amasa, e aí essa questão do beijo era uma saudação comum naquela época, inclusive entre os homens. E Amasa, não percebendo o punhal na mão esquerda de Joabe, foi por ele golpeado no estômago. Suas entranhas se derramaram no chão e ele morreu sem necessidade. O Joabe aí tá assassino, né? O Amasa, porque o Davi estava na intenção de colocar o Amasa como comandante do exército. Então ele disse, sem a necessidade de um segundo golpe, o único golpe do punhal do Joabe matou o Amasa. Então Joabe e Abisai, seu irmão, perseguiram Seba, filho de Bicri. Um dos soldados de Joabe ficou ao lado do corpo de Amasa e disse, quem estiver ao lado de Joabe e de Davi, que siga Joabe. Amasa jazia numa poça de sangue no meio da estrada. Quando o homem viu que todos os que se aproximavam do corpo de Amasa paravam, arrastou-o para fora da estrada e o cobriu com uma coberta. Depois que o corpo de Amasa foi retirado da estrada, todos os homens seguiram com Joabe em perseguição a Seba, filho de Bicri. Então houve esse incidente aí do Joabe assassinando Amasa, seu primo, que Davi pretendia transformar no comandante do exército. E Joabe faz isso para não perder seu posto, né? E aí ele vai junto com seu irmão Abisai, que Davi tinha ordenado que conduzisse o exército na perseguição ao Seba. Versículo 14. Seba atravessou todas as tribos de Israel e chegou até Abel-Bet-Maacá, e todos os bicritas se reuniram para persegui-lo. Aliás, para segui-lo. Então, o povo da família dele lá do Bicri agora se aliou aí ao Seba. O exército de Joabe veio, cercou Seba em Abel-Bet-Maacá e construiu contra a cidade uma rampa que chegou até a muralha externa. Então, o exército de Davi aí cerca essa cidade chamada Abel-Bet-Maacá, e onde o Seba estava aí protegido lá, quase se declarando um rei. Quando o exército de Joabe estava para derrubar a muralha, uma mulher sábia gritou da cidade, ouçam, ouçam, digam a Joabe que venha aqui para que eu fale com ele. Quando ele se aproximou, a mulher perguntou, tu és Joabe? Ele respondeu, sim. Ela disse, ouve o que a tua serva tem para dizer-te. Estou ouvindo, disse ele. E ela prosseguiu, antigamente se dizia, peça conselhos na cidade de Abel, e isso resolvia a questão. Então a mulher aí apela para uma tradição que dizia que o povo de Abel-Bet-Maacá era um povo sábio, que tomava decisões sábias. Nós somos pacíficos e fiéis em Israel. Tu procuras destruir uma cidade que é mãe Israel. Por que queres arruinar a herança do Senhor? Ela diz, por que você vai destruir a cidade, né? Respondeu Joabe, longe de mim uma coisa dessas. Longe de mim arruinar e destruir esta cidade. Não é esse o problema, mas um homem chamado Seba, filho de Bicri, dos montes de Efraim, rebelou-se contra o rei Davi. Entreguem-me esse homem e iremos embora. A mulher disse a Joabe, a cabeça dele te será jogada do alto da muralha. A mulher disse, nós vamos já arrancar a cabeça dele e entregar para você. Então a mulher foi falar com todo o povo, dando o seu sábio conselho, e eles cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a jogaram para Joabe. Talvez o Seba achou que se refugiando naquela cidade ia se fortalecer e podia vencer o exército de Davi, e o povo da cidade iria apoiá-lo, e foi o contrário, o povo preferiu cortar a cabeça dele e entregar para o Joabe do que enfrentar uma guerra para defender ele, né, como um possível rei. Ele, Joabe, tocou a trombeta e seus homens se dispersaram, abandonaram o cerco da cidade e cada um voltou para a sua casa, e Joabe voltou ao rei em Jerusalém. Joabe, aí olha como o capítulo termina, Joabe comandava todo o exército de Israel, ou seja, ele não perdeu a posição, ele meio que se impôs aí nessa posição. Benaia, filho de Joiada, comandava os queretitas e os peletitas.
Adonirão era chefe do trabalho forçado. Josafá, filho de Ailud, era arquivista real. Seva era secretário, Zadok e Abiatar eram sacerdotes, e Ira de Jair era sacerdote de Davi. Então tá aí os oficiais de Davi descritos no último capítulo, simplesmente para resumir dizendo, mesmo Joabe tendo matado Absalão, ele deu um jeito de não perder o seu posto de comandante do exército, né? E até cometeu um crime matando Amasa, seu primo aí que Davi estava escolhendo como comandante para o exército. Que Deus, e aí temos esse exemplo de sabedoria dessa mulher de Abel Bet-Maacá, que não se diz o nome dela, mas deu um conselho sábio e o povo preferiu dar a cabeça do Seba para o Joabe do que deixar que ele destruísse a cidade. Que nós busquemos de Deus a sabedoria para tomar decisões sábias que glorifiquem o nosso Deus. Amém? Muito bem, vamos orar? E eu quero reler aqui para os irmãos a lista, os motivos de oração pelos quais sempre temos orado. Nenhum novo pedido foi acrescentado à lista. Nós temos aqui a irmã Raquel pedindo a salvação da sua família, a irmã Maria Luzimar pedindo pela sua saúde, do seu esposo, irmão Raimundo Nonato, e pelo retorno dos seus filhos aos caminhos do Senhor. A irmã Silvia também pedindo pela salvação da sua família. A irmã Marlene pedindo pelo retorno dos seus filhos aos caminhos do Senhor. Eu continuo pedindo oração pelo meu primo Alex, que precisa fazer uma cirurgia para tirar um tumor no cérebro, para que as portas se abram, para que isso se concretize. A irmã Ana Lúcia pede pela sua filha Ana Beatriz, que a Ana Beatriz viva a plenitude da vida abundante que Jesus veio trazer para cada um de nós. E a irmã também pede pelo retorno dos seus filhos, demais filhos, aos caminhos do Senhor. A irmã Tânia pede pela salvação do Rian e da Daiane e pede pelo filho do casal, um dos filhos do segundo filho do casal ele tem autismo, né? A irmã Raquel continua pedindo oração pelos casais, né? A restauração dos casamentos da Patrícia e do Gilvan, do Paulo e da Madalena, da Joyce e do André. Inclusive pela salvação de alguns deles que ainda não são convertidos. Ela também pede oração pela sua mãe, Dona Nair, que é idosa, tem Alzheimer. E eu sempre fico reforçando esse pedido para que os irmãos lembrem nas suas orações individuais. E especialmente pelas cuidadoras lá, né, que cuida da Dona Nair, para que não haja conflito entre elas. Parece que andou havendo alguma coisa assim. A irmã Francisca pede pelo seu filho Tiago. A irmã Maria do Carmo pede por ela mesma e por sua família. Eu penso que talvez seja questão de saúde, não sei se salvação de algum dos seus familiares que ainda não está seguindo a Cristo. A irmã Nájila, oremos para que ela tome posse na função que ela passou no concurso. Uma nova porta de emprego para o irmão Julião. Oremos pelas saúdes da irmã Valderice, da irmã Letícia e da irmã Lídia, né? Cada uma num tratamento específico, que Deus oriente os médicos. A irmã Aldair pede pelo seu primo Agostinho, que está tratando de um câncer. E comunica o pedido do pastor Azemar pela sua esposa Marinei, que também está tratando de um câncer. A irmã Maria Eugênia pede oração pela sua família. A irmã Eurides pede pelo seu sobrinho, que foi operado, pela recuperação dele. E vamos esperar o resultado da biópsia também. E a irmã Raquel pede pela Naira, que está com um problema nos olhos, para que Deus resolva esse problema, seja pela medicina, seja por uma intervenção do Senhor. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Muito obrigado a Deus pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia, pela saúde, pelo trabalho com que cada um ganha o sustento. Obrigado pela noite de paz e o descanso tranquilo e a proteção que nos tem cercado e o novo dia que o Senhor nos dá como nova oportunidade para novas realizações, novos aprendizados, novas experiências, ó Deus maravilhoso. Muito obrigado por poder começar esse novo dia aqui, meditando na palavra, alimentando nosso espírito, buscando a sua face em oração, orando uns pelos outros. E agora, em nome de Jesus, eu peço
Que o Senhor, ó Deus, opere a favor do seu povo nesses pedidos pelos quais nós estamos intercedendo em nome de Jesus. Meu Deus, cuida da dona Nair, mãe da irmã Ruth, da irmã Raquel, em nome de Jesus. Que nos seus momentos de lucidez ela lembre de Cristo e do que Cristo fez por ela na cruz. E se renda ao Senhor de todo o seu coração. Cuida daquele lar e das cuidadoras que cuidam da sua serva, para que haja harmonia entre elas, haja um trabalho bem feito, com dedicação, para o cuidado daquela senhora idosa. Cuida dos filhos. Ó Deus, seja com os casais pelos quais a irmã Raquel intercede, inclusive o seu irmão e os outros casais. Ó Deus, que haja harmonia. Ó Deus, que todos que ainda não se renderam a Cristo se rendam, para que vivam, o casal viva de forma que possa reproduzir no relacionamento do casal, o relacionamento, o amor de Cristo pela igreja, a submissão da igreja a Cristo. Ó Deus maravilhoso, faça esse milagre na vida da Nayara. Não sabemos que problema afeta seus olhos. Dá uma resposta positiva a ela, seja por meio de um milagre ou por meio da medicina, conforme a vontade do Senhor. Pai, opera, ó Deus, em cada lar, trazendo de volta aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor, a família da irmã Silva, a família da irmã Raquel, ó Deus, a família, os filhos da irmã Maria Luzimar, os filhos da irmã Marlene, ó Deus, cada um que pede pela sua família, a irmã Ana, ó Deus, pede pela sua filha, ó Deus maravilhoso, manifesta graça para que aquela moça possa viver a plenitude da vida que o Senhor planejou para cada um de nós. Ó Deus maravilhoso, que os seus ouvidos estejam atentos à petição que se faz pela irmã Lídia, pela irmã Valdarice, pela irmã Letícia, pelos tratamentos médicos que estão fazendo. Orienta os médicos com os tratamentos adequados para que as suas servas possam desfrutar de bem-estar, de saúde, meu Deus. E assim que os seus ouvidos estejam atentos a cada uma das petições que foram feitas aqui nesta noite, mesmo a que nós não nos lembramos, mas o Senhor onisciente conhece cada uma. Ó Deus maravilhoso, e que tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao seu sacrifício na cruz em nosso lugar, que perdoou os nossos pecados, nos reconciliou com o Pai, nos fez parte do seu povo e nos deu livre acesso à sua presença. Que a bênção do Senhor esteja mais uma vez sobre nossa vida, sobre os nossos lares, sobre os nossos filhos, para que em tudo quanto fizermos nesse dia nós possamos levar a bênção do Senhor para todos aqueles que cruzaram o nosso caminho, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. É a nossa petição em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos de volta para continuar a leitura da Palavra de Deus. Aguardo todos vocês aqui. Um grande abraço a todos.